bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Na aula de hoje nós daremos início aqui ao estudo da matemática financeira e, de forma geral, nesta aula de hoje nós iremos tratar do fator de atualização, onde trataremos aí do aumento e do desconto em relação a uma determinada operação financeira. Estes são os temas que nós iremos tratar, mas antes de dar início à nossa aula, eu gostaria de fazer um convite. Se você ainda não é inscrito, para que você se inscreva, deixe aí o seu like se você gostou da aula de hoje e também ajude a compartilhar as aulas do canal para você poder ajudar o canal a crescer e poder ajudar muito mais pessoas do que nós já estamos ajudando. Vou deixar para vocês a vinheta do nosso programa e logo após retornaremos com a nossa aula de hoje. Então, segue aí comigo. Estamos de volta aqui em nossa aula de hoje sobre fator de atualização, aumentos e descontos. Esses são os temas, esses que estão aí na tela de vocês, serão os temas que nós iremos estar tratando, Além desses temas aqui, eu vou trazer também um exemplo, aí alguns exemplos dentro desses temas para que ilustre a situação que eu vou estar trabalhando com vocês hoje. Então, segue aí para a nossa aula para a gente não perder tempo. Fator de atualização. O que é isso, pessoal? O que é o fator de atualização? Nós vamos estar entendendo agora. É um conceito muito simples. Vocês vão pegar aí rapidinho essa ideia de fator de atualização. Então, olha só. O fator de atualização, que nós vamos estar chamando pela letra F, tá? É a razão entre dois valores de uma grandeza em tempos diferentes, passado, presente ou futuro. Então, o fator de atualização vai ser, na verdade, uma razão, uma divisão entre grandezas que estão em tempos diferentes, ou passado e presente, ou passado e futuro, ou presente e futuro, sempre vai estar em tempos diferentes aí, tá? O fator de atualização, pessoal, ele desempenha um papel muito importante na matemática financeira, que é esse estudo que a gente está fazendo, pois ele permite comparar como é que uma grandeza, ou como é que um valor, um preço, etc., está variando ao longo do tempo. Isso é importante porque dá para a gente prever aí, variações de preços, aí, como também a variação aí dos impostos, etc., que a gente paga aí constantemente aqui no Brasil, vamos dizer assim. Como que a gente faz então para a gente obter o fator de atualização? Para obter o fator de atualização, o que a gente vai fazer? Olha só, como o fator de atualização é uma razão entre dois valores, então se a gente chamar esses dois valores, aí que está em tempos diferentes, se a gente chamar eles de A e B, considerando que o B não pode ser zero, o B não pode ser zero porque não existe divisão por zero, então a gente pode dizer que o fator de atualização é dado pelo valor A dividido pelo valor B. Observe que se a gente considerar A como um valor atual e B como um valor novo, a gente vai ter aí a variação real do produto, tá? Então, sempre aqui na nossa aula aqui de hoje, nós vamos considerar sempre que o A vai ser o valor atual, valor novo aí, ou valor atual, e aqui o B vai ser o valor velho aí, ou valor antigo, tá? Então, sempre a gente vai estar comparando o valor atual pelo valor mais antigo. Quando a gente calcula essa grandeza, não sei se vocês percebem, a gente vai ter três possibilidades para o F. Quais são essas três possibilidades para o F, que é o fator de atualização? O F vai poder ser igual a 1, que é o caso quando o A e o B forem iguais, tá? Eu vou mostrar um exemplo logo após aqui, tá? E neste caso o fator de atualização vai ser igual a 1. Se o F, quando é que o F vai ser então menor do que 1? O F vai ser menor do que 1 quando a grandeza A, é o numerador dessa fração, for menor do que a grandeza B. Toda vez que isso acontecer, a gente vai ter um fator de atualização
menor do que 1. E quando é que a gente vai ter um fator de atualização maior do que 1? A gente vai ter um fator de atualização maior do que 1 quando a grandeza, né, ou o valor A, que é o numerador dessa fração, for maior do que o B. Tá? Então eu vou mostrar isso para vocês na prática, que eu acho que vai ficar muito mais claro isso que eu estou falando para vocês. Então segue aí em alguns exemplos. Olha só. O primeiro exemplo aqui, né, é quando o fator de atualização é igual a 1. Imagina a seguinte situação. Em janeiro, o preço de um televisor de 32 polegadas era de R$ 1.050. Então, em janeiro, presta atenção, em janeiro, né, o preço do televisor aí era de R$ 1.050. No mês seguinte, ou seja, em fevereiro, tá, a mesma TV estava sendo vendida pelo mesmo valor, ou seja, pelo mesmo R$ 1.050. A pergunta é: qual é o fator de atualização do preço da TV no período de janeiro para fevereiro? Pessoal, está perguntando quanto é que houve aqui de atualização no preço dessa mercadoria, né? Então, é muito simples, basta a gente pensar qual que é o valor antigo e qual que é o valor novo, né? E a gente vai dividir o valor novo pelo valor antigo. Guarda isso, hein? Nós vamos pegar o valor novo e dividir pelo valor antigo aqui, ó, tá? Então, o valor novo, que é o valor atual, pelo valor antigo. Então, vamos lá. O valor novo é o valor de 1.050, né? Então, eu vou considerar esse 1.050 como o nosso A, e o valor velho, né, ou antigo, é também o 1.050 aqui de janeiro, e eu vou considerar ele como B. E nós vimos que o fator de atualização, que é o F, é dado dividindo A pelo B. Então, basta eu pegar 1.050 e dividir por 1.050. Então, vou pegar 1.050 aqui do A e dividir por 1.050. O que nos resulta, né, que o fator de atualização neste caso é igual a 1. Né? Então, o fator de atualização é igual a 1. Significa, então, que as grandezas aí, ou os valores, são valores iguais. Por isso que não houve variação. Tá? Então, agora vamos para um segundo exemplo, que é quando o fator de atualização é menor do que 1. Né? Então, vamos ver um exemplo aí que isso acontece. Então, vou fazer de azul. Presta atenção aqui. Ó. Uma mercadoria que custava R$50, então, ó, o preço anterior aí, né, era de R$50. Então, eu posso colocar assim, o preço mais antigo ou velho, vou escrever assim, velho, era de R$50. E passou a custar R$45. Então, o valor novo, vou dizer assim, tá? Porque é o valor velho era de 50 e o novo passou a ser de R$45. Aí a pergunta aqui é, né, qual que é aí, na verdade, né, a taxa ou o fator de atualização dessa mercadoria. Então, ó, pensando aqui, né, sempre o valor velho, né, é o B e o valor novo é o A. Então, aqui a gente tem o A e aqui a gente tem o B. Se eu calcular o fator de atualização, que é o F, né, que eu pegar o B A e dividir pelo B, eu vou chegar que F é igual a 45 dividido por 50. Quando eu pego 45 por 50, pessoal, isso daqui me fornece o valor de 0,9, tá? Isso daqui é a mesma coisa que 0,9. Se você pegar 45 e dividir por 50, você tem 0,9. F é igual a 0,9, que por sua vez é menor do que 1. Ou seja, o F é menor do que 1 neste caso. Tá? Então, essa é uma situação em que o fator de atualização é um valor menor do que 1. E, por fim, né, quando é que o fator de atualização é maior do que 1? A gente tem esse exemplo aqui, que eu vou fazer de preto agora. Ó. Se o preço de uma mercadoria era de R$30, então preço antigo era de R$30, e passou a ser de 36, ou seja, o valor novo passou a ser de R$36, então a gente quer saber aí qual que é o fator de atualização. Então a gente tem esses valores aí, tá? Então vamos lá. Fator de atualização, nós vimos que pegamos o preço novo, que é o A aqui embaixo, e dividimos pelo preço antigo, que é o B. Então eu vou pegar o A e vou dividir por B. Quando eu faço o A
eu tenho 36 e eu tenho 36 para dividir por B, que é 30. Ao fazer essa divisão, eu obtenho que F é igual a 1,2. E então eu tenho que F, que é igual a 1,2, é maior do que 1. Então eu tenho essa situação em que o fator de atualização é maior do que 1 aí, é o que eu queria mostrar. Tá? E para que serve esses fatores de atualizações? Serve para o que eu vou falar para vocês aqui agora, que é a ideia de aumento e de desconto. Tá? Então, olha só, o que é aumento, o que é desconto de forma geral na matemática? Tá? Nós dizemos que uma grandeza, que pode ser preço, valor, um capital, etc., sofreu um aumento quando o fator de atualização é maior do que 1. Então, a gente vai dizer sempre que uma mercadoria, uma grandeza aí, sofreu um aumento, quando a gente calcular o valor, tá, da atualização, que é o fator de atualização, e ele for maior do que 1. E de forma análoga, né, dizemos que uma grandeza sofreu um desconto quando esse fator for menor do que 1. Caso o fator seja igual a 1, dizemos que a grandeza não teve alteração ou variação aí no seu valor. Tá? Então, voltando aqui àqueles exemplos anteriores, olha só, a gente percebe aqui, né, no exemplo 1, que o preço não teve variação. Por quê? Porque, na verdade, aqui, né, a gente não teve um aumento e nenhum desconto. Né? Já nesse exemplo B, aqui, a gente percebe que essa questão, né, que o fator de atualização foi de 0,9, ou seja, houve um desconto aí, né? Houve um desconto no preço dessa mercadoria aí. E no exemplo 3, a gente viu, né, que o fator de atualização foi maior que 1, que foi de 1,2, e houve então um aumento no preço ou no valor dessa mercadoria. É isso que está falando aí, tá? Nesse conceito que a gente acabou de ver. Tá? E quanto que foi esse aumento? Aí, para saber quanto que foi essa taxa percentual ou este aumento, a gente vai usar isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Para determinar a taxa percentual de aumento ou de desconto, né, isso vai depender, a gente vai aplicar a seguinte situação. Se o F for maior do que 1, a gente viu que teve um aumento. Então, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar que esse F é igual a 1. Este 1 representa 100% da mercadoria, tá? Que é o passado, né? Quanto ela valia no passado, mais o I, que é a taxa de aumento aí, tá? Esse I aí corresponde, na verdade, à taxa de aumento percentual aí. E nesse caso aqui, ó, se o F for menor do que 1, a gente vai ter um desconto, né? E na verdade, se for menor do que 1, então o F vai ser 1 menos essa taxa de variação percentual, tá? Em termos de exemplo, seria o seguinte, ó. Naquele primeiro exemplo ali que a gente mostrou, vou só voltar aqui de novo. Nesse segundo exemplo aqui que eu mostrei para vocês, nós tínhamos aqui que a mercadoria custava 50 e passou a ser R$45. Ou seja, a taxa aqui foi de 0,9. Então, olha aqui o que vai acontecer. Como houve um desconto, então essa taxa F foi de 0,9. Nós vimos aí, né? Como a taxa foi de 0,9, para que eu obtenha o desconto, eu vou usar essa expressão aqui, ó, tá? Essa expressão de baixo aqui, tá? Então eu vou copiar ela aqui de novo. Então eu vou fazer assim, ó, F vai ser igual a 1 menos o I, e vou trocar, pessoal, o F por 0,9. Quando eu faço isso, ó, o F vai ser 0,9, então 0,9 vai ser igual a 1 menos I. Se eu trocar de lado esse I e trocar de lado 9, ou seja, eu passo 9 para o lado direito e o I negativo eu passo para o lado esquerdo, eu vou ter que o I vai ficar positivo, né? E aqui eu já tinha 1 menos 0,9 que eu troquei de lado. Então eu chego, né, que este I é igual a 0,10, 0,1, e este 0,1 aqui, né, a gente sabe que equivale a 10%, né? Ou seja, essa taxa aqui, neste caso, equivale a 10% de quê? De desconto, tá? Então, nessa situação aqui, eu tive 10% de desconto, tá? É desta maneira
a gente calcula a taxa percentual, tá? E se fosse naquele outro exemplo, que é aquele exemplo 3, né, que o preço passou de 30 para 36, que houve um aumento. Nós vimos que o fator de utilização foi de 1,2. Então, para calcular a taxa, aumento, o que a gente vai fazer? Olha só, eu tenho fator igual a 1,2. Quando eu vou ver o quanto que teve de aumento, eu vou usar essa expressão daqui, ó, de cima, ó. O aumento, então, vai ser, como é maior que 1, então vai ser 1 mais alguma coisa, né? Então, eu vou ver aqui, ó, então eu vou escrever assim que F, então, vai ser igual a 1 mais 1i, e vou substituir o F por 1,2. Substituindo, eu tenho aqui 1,2 igual a 1 mais i. Passando esse 1 para os primeiros membros aqui, eu tenho 1,2 menos 1 igual a i, né? Troquei de sinal aqui porque eu passei um do lado contrário. Então eu chego, na verdade, né, que o i vai ser igual a 0,2, que 1,2 menos 1 dá 0,2, que equivale aqui, na verdade, a 20%, né? Se você não sabe ainda por que deu 20% e por que deu 10% aqui, eu peço para você estar assistindo a aula que eu vou estar deixando aí na tela final para você sobre porcentagem, aí você vai entender melhor. Então, neste caso, houve um aumento, né, de 20%. Por quê? Porque o fator de atualização foi maior do que 1. Tá? Toda vez que o fator de atualização for maior do que 1, você vai fazer isso daqui. Então, é 1 mais a taxa. Toda vez que o fator de atualização for menor do que 1, aí você vai pensar em 1 menos a taxa e vai resolver da forma que eu mostrei para vocês aí agora, tá? Praticamente é isso, e eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aí comigo até agora, né? E fazer o convite novamente. Se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like e também acione as notificações para você não perder as novidades aqui do canal. E o canal Etnomap by Diego Curtis deseja a todos vocês bons estudos e até a próxima aula. Até mais!